Telespectador da TV Prevê, é uma alegria muito grande estarmos com as nossas entrevistas virtuais aqui pela TV Prevê, no Enfoque Regional, sempre procurando trazer personalidades de interesse da comunidade, lideranças públicas, lideranças que fazem com que o nosso telespectador possa conhecer melhor não só os entrevistados, mas aquilo que eles pensam e aquilo que eles fazem. E no programa de hoje eu tenho a satisfação de ter como nosso convidado, como nosso entrevistado, o Tiago Guerreiro Ferreira, que é meteorologista e faz parte da equipe da IPMET aqui de Bauru, Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual de São Paulo, da Unesp. E esse instituto é um instituto tradicional aqui na nossa cidade, prestando ao longo desses anos que existe relevantes serviços à comunidade, à cidade, a empresas, a empresários, em todos os setores, pelas informações que presta na área meteorológica. Muito obrigado, Tiago, por aceitar o convite da TV Prevê e vir falar sobre meteorologia, sobre o IPMET. E nós estamos há um dia já no inverno, uma nova estação que se inicia aqui no hemisfério sul, ou seja, o inverno reconhecidamente como tempo de frio, de temperaturas mais brandas. E eu perguntaria a você, quais são as perspectivas desta estação, quais são as características desta estação que se inicia aqui no Brasil, principalmente, porque em outros países derivados mais para o Cone Sul, claro que as tendências podem ser diferenciadas, mas eu queria que você falasse sobre as perspectivas desta estação aqui para o nosso país. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado. Bom, falar de uma estação, a gente vai falar de uma estação, a gente sempre tem que lembrar que no Brasil a gente tem um território muito grande, né? Um país muito, muito vasto, então a gente tem que sempre concentrar na região que a gente quer focar. Então, no nosso caso, seria a região sudeste do Brasil, que abrange todo o estado de São Paulo. O que acontece? A estação do inverno, né, como todo mundo já percebe, quando fala inverno, já pensa em frio. E realmente, é a estação que caracteriza a maior parte das regiões do estado de São Paulo com temperaturas mais frias. No entanto, a principal característica dessa estação é a estiagem, ou seja, é a falta de chuva. Na região sudeste do Brasil, a gente tem duas situações bem definidas, que é o período chuvoso e o período seco. O período chuvoso fica concentrado na estação do verão. Conforme nós vamos avançando para a estação do inverno, essas chuvas vão diminuindo, né, até chegar no período mais crítico, que é realmente a estação do inverno. Então nós temos essas duas situações. Lógico, também faz temperaturas mais baixas, no entanto não é uma região caracterizada como temperaturas frias, se nós formos comparar, por exemplo, com a região sul do Brasil. Então ocorrem temperaturas mais baixas e alguns dias que ocorrem episódios, né, com temperaturas frias mesmo, que é quando entra uma massa de ar frio e derruba as temperaturas, isso dura 3, 4 dias, a massa se afasta, as temperaturas voltam a subir, ficar num patamar um pouco mais elevado. Também, como a gente já está falando que é um período onde as chuvas são mais escassas, nós temos períodos de seca, né, onde ficam vários dias sem chuva. Então isso acaba refletindo na umidade relativa do ar, né, quando a gente tem períodos críticos com baixa porcentagem na umidade relativa do ar, que ocorre principalmente no período da tarde. Isso influencia de diversas formas, inclusive na saúde humana, né, se for se exercitar, na poluição e também na ocorrência de queimas, né, de queimadas, que também isso acaba sendo potencializado. Então, a gente já sabe as características. O que a gente espera para essa estação? De acordo com os órgãos climáticos, que fazem um prognóstico para o próximo período,
está indicando que isso vai ficar dentro da normalidade. Ou seja, não deve chover nem mais nem menos do que a média, né? Lógico que a média da chuva tem uma variabilidade bem grande e as temperaturas também não devem fugir muito da média. Deve ficar ligeiramente acima, então um pouquinho acima do que é esperado. Nós temos uma característica de temperatura aqui na região sudeste, em períodos alternados, às vezes bastante frio, mas há algum tempo já nós não temos aí umas manifestações climatológicas de um frio acentuado. Nós teremos temperaturas rigorosas neste inverno aqui na região sudeste ou ficaremos aí dentro de ondas de frio com temperaturas que variam aí na casa de 10 graus acima? Nós teremos, a característica da região não é que vai fazer um frio, né, concentrado e por vários dias. Isso não é esperado. O que é esperado é os episódios, quando entram massas de ar frio e derrubam as temperaturas aí por 2 ou 3 dias. Isso se afastando, né, as temperaturas voltam a subir. E então, quando tem a entrada dessas massas de ar frio, aí a temperatura cai mesmo, né? Baixa para 5 graus, por exemplo. Ano passado nós tivemos episódio aí em Bauru, por exemplo, de 3 graus. Então, isso é esperado ocorrer. Nós, há muito tempo, nós não temos aqui no Brasil, por exemplo, na estação de inverno, geadas rigorosas, a não ser no sul, e aí, inclusive, a queda de algum tipo de neve diferente do que acontece no hemisfério norte. Por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos, neste último inverno, não se caía neve há 50 anos. Por exemplo, numa região do Texas, onde eu tenho familiares, não se nevava lá. Ou a neve, quando caía, era uma geada. E agora nós tivemos uma série de cidades que foram atingidos por esta nevasca. Eu te pergunto, no Brasil, nós não teremos neve este ano mesmo nas regiões consideradas mais frias, ou poderemos tê-las? Essa é uma situação bem delicada, porque a neve no Brasil é algo muito, muito difícil de ocorrer, né, por conta de diversos fatores. E pode ocorrer sim, tem chance de ocorrer, é baixa como todo ano, porque não é um território favorável para que ocorra neve, mas pode ocorrer sim. Eu até fiz essa colocação, porque tem muita gente que adora o frio e espera chegar essa estação aí para se deslocar para as serras catarinenses, para as serras gaúchas, onde eventualmente temos um tipo de precipitação de neve. Mas são dias muito rápidos e vai mais da sorte do que das indicações, não, Tiago? Exatamente. Lógico que pode-se fazer uma previsão, ficar acompanhando algum dia que tenha mais chance para ocorrer, mas mesmo assim tem que ter sorte e lógico que se ocorrer é uma neve diferente dessa que a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Aquela coisa encorpada, que faz uma camada muito espessa no chão. Então é uma neve bem diferente, é quase que uma precipitação um pouco mais grossa, e lógico, tem que ter sorte para conseguir contemplar essa neve aqui. Diferente, por exemplo, no norte e nordeste, principalmente, nós temos aí o inverno, que é considerado o período de chuvas. E nós estamos aí, neste mês de outono, por exemplo, assistindo a inundações e enchentes no norte do país. Esta tendência também deve continuar no norte. E qual é a previsão para o Nordeste? Porque o Nordeste vive períodos de grande estiagem e agora, e principalmente no Sul e Sudeste, é tido como um período de baixa densidade de precipitações pluviométricas. Isso deve acontecer?
Isso também é característico da climatologia, da característica de cada região. Então, por exemplo, na região sudeste, a gente está entrando num período seco, claro que é o inverno. No Nordeste já tem uma outra característica, já tem um período de chuva. Por exemplo, na região sul do Brasil, não tem período seco, período chuvoso. Né? A distribuição pluviométrica ela é bem distribuída. Então, cada região tem a sua característica. Só que isso varia também. Por exemplo, a atmosfera ela é muito dinâmica, né? A atmosfera é viva. Então, isso pode às vezes se potencializar. Por exemplo, eu estava conversando agora há pouco do que a gente esperava para o inverno. Então, a gente tem uma característica e analisa o que isso vai acontecer, se vai ser mais intenso ou não. E na região Nordeste é a mesma coisa. Então, está no período chuvoso, pode acontecer de alguns momentos, né, alguns períodos, esses sistemas, né, essa engrenagem de sistemas, ficar mais intensa ou mais persistente, que acaba provocando as chuvas acima da média e causando também estragos. Tiago, nós temos, você faz parte aí da equipe de meteorologistas da Unesp, do IPMET aqui de Bauru. Como é que está hoje a informação prestada para aqueles que necessitam? Por exemplo, agricultores precisam muito desse tipo de informações para fazer as épocas certas de plantio. Existe hoje um pedido de informações grande ao IPMET de Bauru por parte dessa gente. Outro setor que eventualmente sempre consulta o IPMET é o setor de eventos, que nós estamos em função da pandemia bastante paralisado. Porém, o setor da agricultura, o agronegócio não parou, muito pelo contrário, acelerou. E aqui a região procura muito por essas informações? Procura sim. A verdade é que às vezes a gente conversando, né, entre os meteorologistas ou até mesmo com os alunos da universidade, a gente às vezes faz uma brincadeira, a gente desafia as pessoas a dizer algum segmento profissional ou da vida que não dependa da meteorologia. Né? Tudo que a gente vai fazer está amarrado à meteorologia e às condições do tempo. E, lógico, tem alguns segmentos que são mais evidentes. Por exemplo, a agricultura é notório. E sim, eles procuram muito informações, né, sobre a gente não, sobre os produtos que a gente oferece, e muito, né, dessas informações, desses produtos, estão disponíveis no nosso site. Então, eles acessam muito, tem muito acesso lá, e quando geram algumas dúvidas, eles entram em contato com a gente para esclarecer alguns detalhes. O agricultor ele depende basicamente das chuvas e também dos períodos que elas não acontecem. Então, as plantações muitas vezes são mudadas de dias, de semanas, em função daquilo que aponta a meteorologia. Eu te pergunto, hoje, qual é o período certo para as informações? As previsões, elas são feitas diárias, semanais, mensais, a cada estação. Como é que é este critério para a meteorologia, para o Instituto de Meteorologia? Depende do tipo de previsão. Por exemplo, nós temos previsão de curto prazo, de curtíssimo prazo, que é feita pelo menos a cada hora. Aí depois nós temos uma tendência do tempo para 4, 5 dias. Aí nós temos uma tendência espaçada, né, que é uma previsão para uma semana, 2 semanas. E a gente pode estender isso, por exemplo, como uma previsão climática para uma próxima estação que vai para 3 meses à frente. Então depende de cada previsão que você quer fazer. Né? Então, por exemplo, se você for fazer uma previsão para uma próxima estação, que é daqui a 3 meses, ela vai ser feita a cada 3 meses. A previsão de curtíssimo prazo, que se chama Nowcast, é feita a cada hora, a cada meia hora. Né? A gente está acompanhando aquilo diariamente. E as previsões estendidas para 3, 5 dias é feita todos os dias. Então, todo dia ela é feita e atualizada e disponibilizada.
Nós temos alguns institutos e algumas tecnologias distribuídas em várias cidades deste país. Os institutos cruzam as informações e os equipamentos hoje estão bem modernos para poder ter uma assertiva maior percentual nas informações? Sim, com certeza. Muitas informações são compartilhadas, são disponibilizadas em rede e, lógico, a gente é praticamente refém da tecnologia, né? Então, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais rápido a gente tem novos equipamentos e mais velocidade de processamento dos equipamentos e também de velocidade de transferência de dados, melhor ficam os produtos. Então é por isso que nos últimos anos a ciência como um todo e também a meteorologia tem avançado muito, por causa que a tecnologia também tem avançado. Antigamente, para você compartilhar dados que não eram muito volumosos, por exemplo, demorava muito tempo, porque se usava um telex, ou depois veio a internet e era muito lenta, era discada. Hoje não. Hoje a gente, né, estala os dedos e a informação já atravessou o mundo, por exemplo. Antigamente nós vivíamos ouvindo informações de que radares meteorológicos detectaram chuvas em tal região. Hoje nós temos as informações de que informações meteorológicas dos satélites têm contribuído para agilizar esse tipo de informação. Até que ponto esses satélites vieram instrumentalizar o trabalho dos meteorologistas para melhor informação? Bom, aí nós temos dois equipamentos diferentes. A gente tem o radar meteorológico e tem o satélite. O radar meteorológico ele fica instalado aqui na superfície, normalmente no alto de uma torre. Né? Então ele fica emitindo pulsos de radiação eletromagnética para tentar encontrar chuvas que estejam ocorrendo dentro do seu raio de atuação. Então ele tem um determinado tipo de propriedade. O satélite ele está fora, né, do planeta, ele está na órbita lá, normalmente a 36 mil quilômetros de altura, então ele tem uma visão espacial diferente. Ele é diferente do radar. Todos estão procurando informações da atmosfera, só que são informações diferentes. E o satélite, né, também, assim como a tecnologia tem avançado muito, ele auxilia demais, porque os produtos e as informações que eles estão promovendo estão cada vez melhores, e ele oferece uma informação espacializada excelente. Né? A gente consegue, por exemplo, enxergar a América do Sul inteira em uma imagem, né? Lógico, com sensores que estão olhando do alto. Então isso auxilia demais o meteorologista na sua, na sua tarefa, seja ela qual for, se for uma previsão, por exemplo, ajuda a identificar os sistemas meteorológicos que estão atuando. E quanto mais isso avança, né, quanto mais resolução espacial, quanto melhor fica o sensor do satélite, ou seja, quanto melhor fica a visão dele, melhor são as informações que ele traz para a gente. Até que ponto é verdade? Nós somos torpedeados incessantemente por informações de queimadas e derrubadas de floresta, quer seja no Pantanal, quer seja na região amazônica. Esse tipo de ação nefasta do homem tem alterado a climatologia? Sim, depende do quanto que isso é feito, né? Então, do jeito que está sendo, né, como a gente vê aí, por exemplo, queimadas enormes, isso afeta começa a afetar, por exemplo, o microclima, o microlocal, e quanto mais isso vai se expandindo, acaba mudando o clima da região, porque o que dita, né, por exemplo, as condições, as características de cada região são realmente as características. Então, se você tem uma floresta em algum lugar e ela é significativa, ela vai influenciar naquele clima daquela região. Se você tirar a floresta, muda. É a mesma coisa que você tirar uma floresta e colocar um deserto. Muda tudo. A radiação
solar, ela vai interagir diferentemente com aquela superfície, vai provocar ondas de calor diferentes e tudo vai mudar. Então, a vegetação e, e também tudo que está em torno dela influencia diretamente no clima. Nós temos observado que o planeta, segundo informações, tem ficado mais quente. Porém, nós temos tido incidências de fenômenos meteorológicos também insistentes. Por exemplo, nós temos muitas chuvas em determinadas regiões, temos poucas chuvas em determinadas regiões, temos aí uma incidência de frio muito alto em determinados locais do globo. Enfim, há uma desproporção em relação ao histórico destas estações. Por que isso ocorre? Bom, isso ocorre porque, primeiramente, porque a atmosfera é muito dinâmica. E também tem outra questão que é o fato de todas essas coisas, tanto períodos de temperatura mais alta ou mais baixas, ou maior quantidade de chuva ou menor, isso tudo está associado a ciclos. Então pode ser que às vezes nós estamos surfando, né, ou atravessando um ciclo de alta ou de baixa. Então isso também influencia. Lógico que também pode estar associado a alguma combinação de sistemas. Então são situações que deve ser analisada com muito detalhe, né, com muita atenção. Tiago, quantos institutos meteorológicos nós temos aqui em São Paulo? É sabido que o IPMET de Bauru é um dos pioneiros. Nós tivemos aí também, parece que em Presidente Prudente, instalado radares meteorológicos e temos outras cidades brasileiras, até por conta de dar não só as informações climatológicas para as nossas necessidades, como também para orientar a própria aviação. Eu te pergunto, quantos institutos nós temos hoje regularmente atuando aqui no estado de São Paulo? Bom, na verdade, os institutos são poucos. Se eu não estou enganado, são apenas dois, que é o IPMET, e depois nós temos lá em São José dos Campos e Cachoeira Paulista, que é uma combinação, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. O que acontece é que nós temos equipamentos distribuídos. Por exemplo, você falou que em Presidente Prudente tem o radar. Esse radar ele é do IPMET, ele está lá, instalado lá há mais de 20 anos, e ele pertence ao IPMET. Só que ele é controlado aqui da base em Bauru. Assim como também acontece, o Instituto Nacional de Meteorologia ele tem várias estações meteorológicas automáticas espalhadas pelo estado de São Paulo, pelo Brasil inteiro. Então são equipamentos que ficam instalados em determinadas regiões, que são operados remotamente e não tem ninguém lá, né? Então, institutos regulamentados, se eu não me engano, são só esses dois que estão instalados em São Paulo. Bom, Tiago, eu quero agradecer imensamente sempre ao IPMET, no caso hoje representado por você, as diretorias anteriores, enfim, as personalidades que passaram aí pelo IPMET de Bauru, e certamente o IPMET continuará contribuindo enormemente para as informações meteorológicas àqueles que dele necessitam. Muito obrigado a você por ter participado desta programação jornalística e eu gostaria que você desse os dados nesse encerramento de entrevista, como é que as informações do IPMET podem ser acessadas por aqueles que se interessam em saber mais detalhes da meteorologia local, regional e estadual. Bom, o nosso principal fonte, né, de disseminação das nossas informações é o nosso site, né, ipmetradar.com.br. Então, lá na nossa página, você vai encontrar todas as informações disponibilizadas, tanto diretamente pelo meteorologista, quanto as automáticas. Então, você tem lá informações de satélite meteorológico, radar meteorológico, tem a previsão feita pelo meteorologista,
tem informações de modelos meteorológicos, tem muita informação lá na nossa página e está tudo disponível e é gratuito. Obrigado, realmente é importante para muitos setores. Claro que quando um piloto vai fazer um planejamento do seu voo, logicamente ele vai buscar informações da rota que vai ser traçada e saber até para a sua conveniência, e se for um voo comercial, para dar informações aos seus passageiros. Isso tem sido muito comum nas companhias aéreas. Muito obrigado a você por ter participado desta programação e ter dado essas informações exatamente no período de uma nova estação. Nós estamos há um dia funcionando aí com a nova estação de inverno no país como um todo, e você veio contribuir com essas informações, elucidando aspectos que caracterizam o Sudeste brasileiro e principalmente o estado de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Eu que agradeço, fico muito contente de estar aqui contribuindo e também divulgando, né, para o maior número possível de pessoas as informações dos produtos que o IPMET tem disponível. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo às nossas entrevistas, os nossos telejornais, nos seus horários alternativos. Um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.